Ah, Pai, Senhor Jesus, meus irmãos e mais querido, aqui que vos fala o presbítero Fernando Silva. Estamos aqui nesta madrugada de sexta para sábado, dia 1º de, aleluia, agosto de 2026. Quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre, aleluia, a missão, aleluia, destinada, aleluia, para o povo ali de Tessalonicense e de Bereia, para a honra e glória do Senhor Jesus, que vai se encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 1, aleluia, ao, aleluia, glórias a Deus, ao 14, tá bom? Vamos refletir esta palavra, essa mensagem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quero trazer para você, meus irmãos, aleluia, acontecimento que aconteceu ali na trajetória do apóstolo Paulo, pregando para os tessalônicos e para o povo de Bereia. Aleluia. Nós vamos ver, meus irmãos, que grande prova, grande, aleluia, bênçãos também foi alcançada para a vida daquelas pessoas que escutou o Evangelho do Senhor. Porque nós vamos entender, meus irmãos, que o objetivo do Evangelho, o objetivo da missão, o objetivo, aleluia, da pregação, aleluia, da palavra de Deus é salvar vidas, é tirar, aleluia, pessoas que estavam nas trevas para a luz, é trazer, aleluia, a tristeza para aqueles que estão tristes, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é transformadora para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas basta o que nós temos que fazer, aleluia, é acreditar, é crer, é não, aleluia, duvidar daquilo que Deus ele pode fazer na minha e na sua vida. Então nós vamos ver que, aleluia, o apóstolo Paulo vai se encontrar com problemas, vai, porque é isso que a palavra de Deus ela vai dizer, que, aleluia, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. A perseguição, aleluia, faz parte da vida daqueles que falam a verdade, daqueles que buscam, aleluia, fazer, aleluia, a obra do Senhor. Se você, eu, aleluia, fazer a obra do Senhor como ela é, nós, aleluia, passaremos por perseguições, porque o próprio Jesus, ele foi perseguido. Mas o que nós vamos ver aqui, aleluia, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ver um povo a qual foi predestinado a fazer, aleluia, a perseguir o apóstolo Paulo através da mensagem da palavra, porque nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que vai ser bem categórico, vai ser bem, aleluia, que eu posso dizer, vai ser objetivo, né, das pessoas perseguir, aleluia, pela palavra de Deus. Nós vamos ver que os maiores perseguidores de Paulo nesse capítulo foi os judeus, aleluia, os religiosos. E não é difícil nos nossos dias de hoje, não, aleluia. Muitas pessoas perseguem você, aleluia, por causa que você fala a verdade, né? Falar o evangelho, pregar a Cristo, aleluia, para aquelas pessoas que não entendem, ou seja, que não o conhecem, né? Traz esse conflito entre a verdade e a religião, porque ser cristão não é ser religioso, aleluia, ser cristão é ser, aleluia, seguidor de Cristo. E se eu e você vestimos a camisa de Cristo, ou seja, nós estamos seguindo para o mesmo caminho, aleluia, que o Cristo, aleluia, crucificado, aquele que ressuscitou, aquele que Paulo pregou, aleluia, em vários lugares, aleluia, na sua missão, a qual eu e você também devemos pregar, aleluia, glórias a Deus. Nós temos que estar sempre, aleluia, na direção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, né? Vamos começando aqui, lá, aleluia, eu fiz um esboço aqui, eu quero que você siga comigo, aleluia, o raciocínio da palavra de Deus, aleluia, e nós vamos estar nesta convicção de, aleluia, ouvir a mensagem do Senhor, absorver no nosso entendimento e, aleluia, trazer a Cristo
para que nós venhamos viver uma vida regada, aleluia, ao Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo que nos liberta, que nos salva e que nos cura, que nos, aleluia, leva até o Pai. Porque a palavra de Deus vai dizer que é impossível, aleluia, eu chegar até a Deus sem, aleluia, aceitar aquele que morreu na cruz do Calvário para minha e para a sua vida. No capítulo 17, aleluia, no primeiro versículo, aleluia, do versículo 2 ao 3, nós vamos ver Paulo e Silas, aleluia. E olha só que interessante que a palavra de Deus vai mostrar para nós. No versículo 1, e passando por Antipolis, aleluia, e Ampolínia, aleluia, chegaram a Tessalônica, aleluia, onde havia uma sinagoga dos judeus. O que nós vamos entender aqui, meus irmãos, que Paulo ele vai chegar junto com Silas e junto com, aleluia, Timóteo, na comitiva, aleluia, vão ser direcionados para Tessalônica. Aí nós vamos entender, meus irmãos, que eles vão de primeira entrar, aleluia, na sinagoga, ou seja, ensinar na sinagoga dos judeus. E nós vamos entender, meus irmãos, que olha só que interessante, no versículo, aleluia, 2 e 3, vai dizer assim, ó, e ele por 3 sábados ficou, aleluia, anunciando a Cristo para os judeus na sinagoga em Tessalônica. Ou seja, não era só para os judeus que eles estavam ali, aleluia, ensinando, porque a palavra de Deus vai dizer que lá havia tanto judeus como mulheres, aleluia, e como também, aleluia, havia lá os gregos, né? E aí nós vamos ver que a pregação de Paulo vai trazer incômodo para aqueles judeus, né? O interessante, meus irmãos, que quando eu e você chegamos com esta palavra, aleluia, com essa mensagem, a qual ela é verdadeira, a qual ela traz transformação para a minha e para a sua vida, ou seja, também para vidas de outros, né? Aleluia. A palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela deixa, aleluia, o caminho aberto para que você vai e para que você alcance a salvação. E nós vamos ver que os judeus ali, eles não aceitaram, aleluia, a palavra que Paulo e Silas e a sua comitiva, aleluia, missionária, estava anunciando. E aí vai haver uma perseguição para com, aleluia, Paulo e Silas. E olha só que interessante, né? Aleluia. É a palavra que tem a salvação e arrependimento. No versículo 4, meus irmãos, nós vamos ver que a perseguição de Paulo e Silas faz com que, aleluia, uma grande multidão, aleluia, venha crer, aleluia, na mensagem do Evangelho, ou seja, na mensagem que Paulo e Silas estavam anunciando. Porque nós vamos entender, meus irmãos, ainda que nós saímos da nossa casa para outros lugares, ou seja, para a praça, ou seja, para não sei aonde é que você, aleluia, almeja pregar o Evangelho, mas quando você vai com a verdade, pessoas, nem todo mundo que está ouvindo a mensagem vai acreditar em você. Ou seja, nem todos que estão ouvindo a mensagem vai, aleluia, absorver com aquilo ali para, aleluia, agradar a ele. A palavra de Deus, ela não agrada a todos, mas ela tem que ser anunciada, como o apóstolo Paulo ele fazia. Ele chegava e confrontava, aleluia, a mentira. E como é que eu e você confronta a mentira? Com a verdade. A verdade, aleluia, é que liberta. A verdade é que cura. A verdade é que traz vida e traz a vida com abundância. A verdade, ela é alimento, aleluia, que traz sustância para o meu e para o seu coração. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai pregar ali naquela cidade. E muitas pessoas vão ouvir e vai absorver, aleluia, para com, aleluia,
para ser salvo, para ser liberto, para ser, aleluia, para abrir o entendimento. E aquelas pessoas vão acreditar, vão crer na pregação de Paulo, aleluia. E aí nós vamos ver que Paulo e Silas vão enfrentar, aleluia, opositores. E esses opositores, meus irmãos, o que nós temos que entender que o interessante poderia ser pessoas que não conheciam, aleluia, da verdade, né? Porque nós vamos ver que a maior perseguição que Jesus ele recebeu não foi de estranho, mas sim, aleluia, de judeus religiosos, ou seja, daqueles povo a qual, aleluia, leva mais a religião a sério do que a salvação, aleluia, leva mais a religião a sério do que, aleluia, a graça, aleluia. O que é graça para nós, aleluia, nós que conhecemos a palavra de Deus? Graça é favor imerecível, ou seja, eu não merecia ser salvo, mas a salvação chegou até a mim, eu recebi a salvação e por ela eu fui liberto, lavado e remido no sangue do Senhor. E essas pessoas, aleluia, elas acreditaram em Paulo, ou seja, saíram da religiosidade e vieram para a graça, ou seja, meu irmão, aleluia, é salvação, é transformação. E o inimigo da minha e da sua vida, ele não quer ver você salvo, ele não quer, aleluia, entender que ele está perdendo, aleluia, para, aleluia, o evangelho. E aí vai haver ali uma perseguição, aleluia, na vida do apóstolo Paulo, e não somente dele, mas de todos aqueles que, aleluia, aceitaram a palavra, ou seja, aceitaram, aleluia, a Cristo, aquele que ressuscitou, aleluia, aquele que, aleluia, morreu na cruz do Calvário para me dar vida e te dar vida com abundância. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, e olha só, no versículo 5, aleluia, os judeus vão, aleluia, à casa de Jasson, aleluia, ou seja, quem era Jasson? Aleluia, Jasson era um cristão que ali ele foi convertido e ele era o anfitrião, aleluia, ali em Tessalonicense, aleluia, na igreja de Tessalônica. Ele vai ali, aleluia, ser o anfitrião para o apóstolo Paulo e para os seus da comitiva. E nós vamos ver, meus irmãos, que a própria palavra de Deus vai dizer: se eu e você, aleluia, aquele que receber, aleluia, um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E nós vamos ver que Gerson, aleluia, ele vai ser um anfitrião, ele vai acolher, aleluia, como, aleluia, Lídia acolheu, aleluia, os seus, aleluia, Paulo, Barnabé, Paulo, aleluia, e a sua comitiva, né, que nós falamos da lição passada, aleluia, e nós vamos ver que Gerson, ele vai ser aquele que vai acolher o povo de Deus na sua casa, e ele vai passar por provações por causa disso, aleluia. O que é interessante que eu falo, o que eu tento, aleluia, expressar para mim e para você, é que quando você faz o bem, aleluia, o mal ele vem contra você, mas ele não prevalece, aleluia, porque ele vai sofrer perseguição, que nós vamos ver ao decorrer desse, aleluia, dessa reflexão, aleluia, acerca de que se você lança as suas mãos, aleluia, para a obra, infelizmente, meus irmãos, as condições, né, as lutas, elas vêm, aleluia, contra você. Mas o que é interessante nós entender que a luta, ela pode vir, aleluia, mas você vai sair vencedor, porque a maior alegria é você, não é você, aleluia, estar na luta, é você saber que você estando na luta, você tem um Deus que luta junto com você, você não está sozinho, aleluia, que nós vamos ver que ele vai ser perseguido. E olha só que interessante, né? A Bíblia vai dizer que Jasson, aleluia, ele vai ser perseguido por quem? Aleluia, pelos judeus, aleluia. Aqui no versículo, aleluia,
no versículo 5, olha só que a palavra de Deus vai dizer, aleluia. Mas os judeus desobedientes, ou seja, irmãos, aleluia, o que é, aleluia, triste? É você saber que a desobediência, aleluia, a desobediência a quem? Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui, ó, movidos de inveja, aleluia. Sabe, meus irmãos, o que é interessante, que o invejoso, ele nunca quer ver o crescimento daquele que serve a Deus. Ou seja, você tem as suas coisas, aleluia, chega um invejoso, ele vai desejar aquilo que é seu, ele vai falar, olha, eu quero ter um igual, se eu não tiver igual daquela pessoa, eu, aleluia, eu vou querer aquilo que é dele, aleluia. E o interessante, meus irmãos, que nós se deparamos muito com o invejoso nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas olham para você e não olha com aquele olhar, olha, às vezes você é um servo de Deus, que você lê a palavra, você prega, e aí a pessoa fala, olha, eu quero que Deus, aleluia, me dê unção, aleluia, para me pregar igualzinho essa pessoa. Ai, a pessoa louva, a pessoa canta, aleluia, e a pessoa olha para você e fala, aleluia, não é daquele olhar que dizer, olha, eu quero cantar, eu quero louvar a Deus igual aquela pessoa. Isso não é inveja, irmãos, aleluia. Sabe por quê? Porque ele fala para Deus, Deus, eu quero, aleluia, ser igual. Mas quando a pessoa fala, ai, eu canto melhor do que essa pessoa, eu prego melhor do que essa pessoa é assim, 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 e faz de tudo para te derrubar. Isso é uma perseguição de invejosos. E eu quero dizer para você que os invejosos não prevalece, aleluia, na presença de Deus, aleluia. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe da luta que você passa, ele sabe aleluia, dos problemas que você está passando, mas ele te dá vitória, ele te dá guarida, ele te dá estratégia para que você venha vencer. E olha só a continuação aqui do versículo 5, aleluia. Tomaram consigo alguns homens perversos dentre, aleluia, os vadios. Olha só, sabe o que é vadios, meus irmãos? É aquelas pessoas que não têm o que fazer, fica vadiando, aleluia, fica neutro, aleluia, o dia inteiro. Então são aquelas pessoas que, aleluia, se ocupam com coisas vãs, aleluia. E os judeus, eles se ajuntaram, eles fizeram isso para perseguir Paulo, aleluia, e os seus, aleluia, a sua comitiva. Mas eles vão, aleluia, a Bíblia vai dizer que eles vão lá na casa de Jason, aleluia, para pegar Paulo. Mas Jason, ele vai fazer, aleluia, ele vai cuidar, aleluia, do apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que eles vão saquear a casa de Jason, aleluia, e levar ele até, aleluia, os religiosos até para ser julgado ali, né? E a Bíblia vai dizer, vai deixar bem claro que Jason, ele vai, aleluia, cuidar, aleluia, do apóstolo Paulo juntamente com a sua comitiva. E olha só, meus irmãos, no versículo 7, aleluia, seus companheiros e da Tessalônica, aleluia. E olha só que interessante, e foi apresentar aos magistrados e acusar por eles, aleluia, e ser acusado por eles. Jason, ele foi apresentado para os magistrados, aleluia, acerca, aleluia, de que ele estava, aleluia, ali cuidando do apóstolo Paulo e da sua comitiva. E esses arruaceiros, esses invejosos, eles vão levar ali, aleluia, ele e vai dizer, olha, ele está apresentando um rei que não é César. Aleluia. Olha só a acusação, meus irmãos. Nós vamos entender que todas as vezes que uma pessoa invejosa, ela vai e encontra com uma pessoa serva de Deus, abençoada, uma pessoa que serve, aleluia, a
Cristo, porque não foi assim também com Estevão, aleluia, não acharam, aleluia, nada errado em Estevão, e foram lá e acusaram, dizendo que Estevão estava blasfemando, aleluia, contra a lei. Não foi assim também com Jesus, não acharam erro nenhum, aleluia, e não fizeram a mesma coisa com Jesus. Então, todas as vezes que você pregar o Evangelho, do jeito que o Evangelho é, aleluia, do jeito que a palavra de Deus ela te ensina, do jeito que a palavra de Deus, a essência ela não pode mudar, aleluia. A verdade ela prevalece quando a mentira ela está estabelecida. Você chega com a verdade, aleluia, pessoas vão atrás de você para querer te acusar, pessoas vão atrás de você para querer te matar, pessoas vão atrás de você para fazer o mal, mas Deus, aleluia, Ele está contigo, Ele está com você, aleluia, aonde você estiver. O interessante é isso, que nós tenhamos fé, aleluia, no Deus que nós crê, no Deus que nós acredita, aleluia, glórias a Deus. E esse homem, ele vai, aleluia, até o fim, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele vai ser liberado, aleluia, ele vai ser preso, aleluia, por ali fazer o bem, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai, aleluia, ser solto a partir da hora que ele paga a fiança, aleluia. Ele paga a fiança, que quando aqui vai dizer aqui no versículo, aleluia, 7, olha, o quais, aleluia, Gerson recolheu todos aqueles procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei. Essa era a acusação que acusaram Gerson, aleluia. Mas só que no versículo 9 vai ser bem interessante, porque olha só, tendo porém recebido satisfação, aleluia, de Jason, ou seja, satisfação, meus irmãos, aqui quer dizer recebido a quantia, ou seja, ele pagou, aleluia, ali o tributo, né? E olha só que interessante, foi apresentado aos magistrados e acusado por eles, aleluia. E o versículo 9 vai dizer assim, foi preso e só saiu da prisão quando pagou a fiança. Porque assim, meus irmãos, Deus ele te dá, aleluia, refúgio para você sair, aleluia, de um problema que às vezes não foi você que cometeu, não foi você que caçou esse problema, aleluia, foi problema por causa de invejosos, isso, aquilo, mas Deus ele cuida de você, Deus ele trata de você, ainda que pessoas venham te machucar, mas Deus ele passa o seu bálsamo, ele te traz, aleluia, a esperança de que vale a pena, aleluia, fazer o bem, aleluia, sem saber, aleluia, para quem você está fazendo, aleluia. Deus ele te dá sabedoria para você discernir o bem e o mal para a honra e glória do Senhor Jesus. E olha só que interessante, no versículo, aleluia, 9, tendo porém recebido satisfação de Jasso e dos demais, os soltaram, aleluia, ou seja, pegaram ele, acusaram ele, aleluia, mas ele teve ali, aleluia, força para continuar, aleluia, naquilo que ele confiava, que era no apóstolo Paulo, na pregação do evangelho, aleluia. É a mesma coisa eu com você, aleluia. Pode te pegar, pode, aleluia, te prender, como fez com Paulo e Silas, mas seja fiel. Louve na tristeza, louve na alegria, aleluia, porque Deus ele se faz presente no meio, na sua casa, no seu lar, aleluia. E nós vamos ver que eles vão ser, aleluia, cuidado ali. E logo logo à noite, no versículo, aleluia, 11, eles vão sair, aleluia, de Tessalônica, no versículo 10, eles vão sair de Tessalônica e vai para Bereia, aleluia. Só que chegando lá, o ambiente é diferente. Lá os judeus, lá na sinagoga, eles vão receber o apóstolo Paulo, a sua comitiva com Paulo, aleluia, Paulo, Silas e Timóteo e mais aqueles que se converteram, aleluia, através da pregação
do apóstolo Paulo em Tessalônica, aleluia. Só que eles vão chegar nessa cidade, eles vão ser bem recebidos nesse ambiente, aleluia, a ponto de o apóstolo Paulo ele se alegrar, aleluia, ele dizer, olha, aqui a coisa aqui é diferente, eu vou pregar na sinagoga e aqui eles me receberam bem, aleluia. Os judeus lá eram mais convertidos, aleluia, glórias a Deus. O interessante, meus irmãos, é a diferença dos judeus das Tessalônica para os judeus de Bereia, aleluia. Os judeus da Tessalônica era desconvertido, eram judeus, aleluia, ali que não fazia parte da salvação, ou seja, era invejoso, era aqueles que não, aleluia, receberam bem, aleluia, o missionário da obra de Deus. Mas os de Bereias, aleluia, era mais, aleluia, compreensível, era mais, aleluia, convertido, e eles se alegraram ali em Bereia. Só que nós vamos entender, meus irmãos, para terminarmos ali essa reflexão, nós vamos ver que os judeus de Bereias, eles aceitam o evangelho, eles recebem, aleluia, o apóstolo Paulo, eles recebem, aleluia, a palavra de Deus, eles creem, eles se convertem, aleluia, mas infelizmente, aleluia, as trevas, ela não se combina com a luz. Logo quando eles, aleluia, se convertem, eles aceitam, aleluia, a mensagem, vai surgir, aleluia, um comentário lá em Tessalônica, aleluia, aí os judeus que perseguiram o apóstolo Paulo e perseguiram, aleluia, os missionários da obra de Deus, eles vão saber que lá em Bereia, aleluia, estava tendo conversão de alma, lá em Bereia estava tendo, aleluia, glórias a Deus, comunhão entre os irmãos, aleluia, lá em Bereia a obra de Deus estava sendo, aleluia, anunciada com a verdade, com, aleluia, ânimo, né, aleluia, e infelizmente, meus irmãos, nós vamos ver que os judeus, aleluia, desconvertido, perseguidores, aleluia, do evangelho, judeus, aleluia, que estavam ali para atrapalhar a vida, aleluia, dos missionários, eles vão saber que lá estava tendo, aleluia, coisas boas lá em Bereia, e eles vão voltar, aleluia, eles vão até Bereia para perseguir, aleluia, os missionários. E é assim, meus irmãos, quando você está com a verdade, a perseguição, ela é notória para a sua vida. Quantas vezes você pregando o evangelho, pessoas não, aleluia, te atacaram, aleluia, ou seja, lançaram coisas que você talvez, se você não tivesse o dom do Espírito Santo, se você não tivesse a graça de Deus, você, aleluia, a sua estrutura abalava, a sua estrutura caía por terra, mas você, aleluia, quando você sai e quando você sabe que quem está com você, aleluia, ele é vencedor, ele é, aleluia, general, ele luta junto com você, quando você entende isso, você não se abala por qualquer coisa, você não deixa, aleluia, os problemas da sua vida, os problemas de cotidiano te desanimar, e aí você, aleluia, busca ser fiel a Deus. Foi o que aconteceu aqui, aleluia. E nós vamos ver que, embora a palavra de Deus, ela não volta em vão, aleluia. E quando você prega o evangelho, pode ter certeza que, aleluia, coisas boas vão acontecer na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça e que fique com essa palavra, aleluia. Ainda que Tessalônica, aleluia, tenha perseguição, lá em Bereia vai ter salvação. Ainda que lá em Tessalônica, aleluia, tenha salvação vinda de perseguição, lá em Bereia também vai ter salvação e, aleluia, vinda de perseguição, porque você se alistou num exército a qual Cristo é o general, e pode ter certeza que você vai ser perseguido sim, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus venha te dar um fim de semana abençoado
para a honra e glória de São Jesus. Lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que nesse domingo nós estaremos, aleluia, estudando a lição de número 5, aleluia, que vai dizer o título, aleluia, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Esse título é muito lindo, é continuação, aleluia, aqui do capítulo 17, né? Que vai ser, aleluia, do 17 ao 15, né? Paulo em Atenas e seus discípulos no Areópago, aleluia. Então vai ser muito bênção de Deus. Vá numa igreja da sua região, vá na escola bíblica dominical, que vai ser, aleluia, uma lição edificante para a minha e para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fique com Deus em nome de Jesus.